Fala aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e nós estamos na última aula de NumPy dentro do nosso pequeno curso de Python para Data Science aqui no YouTube. E hoje a gente fecha falando de álgebra linear com NumPy. Primeiro disclaimer aqui que é legal falar para vocês é que esse vídeo não é um vídeo ali ou um curso especificamente para falar de álgebra linear. Na verdade, é mais a gente olhando ali o NumPy e sendo uma alternativa para que a gente trabalhe com a álgebra linear aqui dentro do Python, né? Utilizando a nossa biblioteca do NumPy. A gente tem outras bibliotecas ali que a gente vai abordar aqui no canal, que são possíveis que a gente possa trabalhar com álgebra linear, mas o NumPy é um grande recurso, até mesmo em muitas funções importantes ali, em algoritmos que a gente tem para treinar os nossos modelos, a gente tem pontos que são aplicados ali com a parte do NumPy também, principalmente tem todo sentido, né? O NumPy ele permite, a gente viu em todas as aulas aqui, uma possibilidade da gente fazer um tratamento de dados, uma manipulação de matrizes, né? E quando a gente fala de álgebra linear, ele tem todo sentido a gente ter funções específicas aqui dentro do NumPy para poder seguir e trabalhar também com esse ponto tão importante que é o trabalho de matrizes ali, olhando a parte de álgebra linear, né? Mas eu não vou abordar, na verdade, eu não tenho uma formação matemática como um todo, minha formação é de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, muitos pontos aqui matemáticos, assim, profundos, eu talvez não consiga entrar e falar para vocês, mas isso não é um problema para trabalhar com álgebra linear ou para trabalhar com data science como um todo. Você sempre tem a sua descrição matemática, né, o processo matemático que você tem que compor para algumas análises ou para alguns modelos que você faz, e depois você tem a aplicação. E é claro, quando você tem uma equipe multidisciplinar, também é interessante que você tenha pessoas com perfis mais matemáticos, né, que possam fazer essa junção ali e ajudar você nessa descrição matemática como um todo, né? Mas até a álgebra linear é um ponto ali, né, que mais para frente eu quero abordar com mais detalhes aqui no canal, né? Justamente para que a gente possa utilizar esse grande ponto aí da matemática e principalmente que tem todo sentido no trabalho ali com data science, no trabalho ali mais avançado quando a gente fala de machine learning como um todo, tá? Enfim, os disclaimers aí estão feitos aqui, vamos começar a codar um pouco, tá? Lembrando que esse notebook de início de aula tá aqui na descrição para que vocês possam baixar também e ir acompanhando, né? Que aqui eu deixo já muitas coisas prontas aqui para que a gente não precise ficar, para que vocês não precisem ficar repetindo o código e principalmente em aulas bem importantes eu costumo colocar um pouco do texto e deixar algumas funções ali de auxílio para vocês, alguns textos de auxílio para que vocês possam ali pegar e trabalhar futuramente, né? Bom, eu já conectei minha máquina aqui, vamos fazer um import do NumPy. E aqui a gente tem dois arrays, né, arrays NumPy, onde a gente vai fazer um processo, né? A gente vai começar trabalhando ali com o dot. O dot ele permite que a gente faça a multiplicação das matrizes, né? Especificamente, como é algo que a gente utiliza bastante, na própria composição do array, a gente tem essa possibilidade de utilizar fazendo uma extensão da função. Então, dentro do x, se eu pego e passo o dot, ele em cima do y, que é onde eu quero fazer essa multiplicação, ele automaticamente vai fazer esse processo para a gente. Seria o mesmo processo se a gente pegasse o np.dot e passasse na ordem que a gente quer fazer essa multiplicação, então x e o y. E outro processo, uma outra forma que vocês podem encontrar também em algum código ou em algum tutorial que vocês possam ver sobre álgebra futuramente, é a possibilidade da gente utilizar o arroba. Então, se eu pegar o x arroba y, ele automaticamente também vai fazer essa multiplicação entre as matrizes, né? Para ter esse produto escalar ali entre elas. E fora a gente também viu, primeiro a gente viu essa função ali que é bem mais simples, né? Que já está embutida dentro dos nossos arrays, mas
É claro que a gente também tem uma série de funções, na verdade, a gente, dentro do NumPy aqui da nossa biblioteca, a gente tem o LinAlg, de linear álgebra, que ele é um conjunto ali padrão, ele é um processo padrão de uma série de funções que a gente pode trabalhar, que a gente pode ter aqui dentro do NumPy para trabalhar com álgebra linear. Aqui embaixo eu coloquei as principais funções que a gente pode encontrar. A gente vai começar primeiro, né, fazendo o import dele, e a gente vai utilizar a inversa e o cálculo de decomposição, que é R também, tá? Vai ser os dois pontos que a gente vai trabalhar aqui para exemplificar um pouco desse conjunto aí padrão que a gente pode trabalhar com álgebra linear dentro do NumPy, tá? Então, eu vou fazer algumas funções aqui para vocês e depois eu passo um contexto de indústria, o que a gente pode utilizar com álgebra linear, mas essa série de processos que a gente vai ter aqui, elas são meio bem abstratas assim, mas é legal que vocês entendam a aplicação, como que a gente vai fazer a aplicação, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável aqui de matriz em si, e a gente vai pegar a nosso array que a gente fez de uma forma randômica aqui, de 5x5. Nós vamos fazer a transposição desse array e calcular a multiplicação entre a matriz do próprio x, tá? Então a gente vai fazer uma transposição dessa primeira matriz para a gente fazer o cálculo ali e ter o produto escalar ali, resultado da multiplicação entre essas duas matrizes. E basicamente eu posso executar a função diretamente, aqui já foi salva dentro da nossa variável, e eu posso pegar a inversa desse resultado escalar que a gente tem. Então, vamos só abrir um novo código aqui e ver como é que ficou essa variável, né, como um todo, e aqui eu posso pegar a inversa dele. Então isso ajuda bastante a gente ter dentro da formulação, depois da formulação matemática que você tenha, pode ser que em um determinado caso você tenha que fazer a inversa de uma matriz para que você continue o cálculo. Então é importante a gente saber como pode fazer esse processo, tá? Treinando um pouco a nossa skill aqui como um todo, outro ponto que eu separei é a gente pegar e calcular, fazer a multiplicação dessas matrizes, mas nesse caso aqui pegando a inversa da primeira matriz, que é resultado da primeira multiplicação que eu fiz. Na verdade eu passei um inteiro, não um inteiro, tem que ser uma inversa aqui do ponto que a gente já multiplicou. Como eu falei, é bem abstrato, mas só para vocês terem uma noção de como que a gente pode trabalhar com os pontos, tá? Uma outra função que a gente separou aqui foi a decomposição QR, você pode encontrar ela também, até deixei um pequeno pedaço aqui da sua descrição, você pode encontrar ela como fatoração QR. Ela é basicamente uma decomposição de matriz, onde o produto dela é uma matriz ortogonal, aqui reconhecida como Q, e a gente também tem uma matriz triangular superior, conhecida como R também. Então, para utilizar esse processo, a gente pode passar o Q e o R, porque a função ele vai retornar essas duas variáveis para a gente, e a gente passa o QR com o produto escalar que a gente fez lá no primeiro processo. Na verdade aqui é QR, tá? Beleza, e aqui a gente pode ver primeiro, né, a nossa matriz ortogonal, e depois a gente tem aqui o R, que vai ser a nossa matriz triangular, tá? Então, bem abstrato esse processo aqui, e álgebra linear, toda essa formulação matemática que a gente tem, na maioria das vezes no primeiro momento, assim, pode ser um pouco abstrato quando você tem esse primeiro contato, mas não se desesperem, tá?
Muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma otimização de preço ou você vai resolver um problema dentro de uma cadeia de abastecimento ali, você precisa ter uma formulação matemática que é o processo que a gente vai ter uma resolução ou uma otimização baseado em todos os recursos que os fundamentos matemáticos eles trazem para a gente, né? Por exemplo, a álgebra linear ela é muito utilizada toda vez que a gente está trabalhando com alguns algoritmos, né? Então, mais para frente a gente vai ver a utilização de alguns algoritmos, né? Como por exemplo, essa matriz de decomposição, ela é bem utilizada ali para o algoritmo de autovalores, né? E você pode muito bem pegar a biblioteca do Scikit-Learn lá e pegar basicamente o algoritmo que você deseja trabalhar e somente executar de acordo com o tipo de matriz que você permitiu. Mas saber a fundamentação matemática por trás, como que chega nesse cálculo, é de fato muito importante para você que quer seguir numa carreira de cientista de dados, quer trabalhar ali com machine learning como um todo, porque além de você ter um ponto de explicabilidade do modelo, de entender como ele está funcionando por trás, te ajuda a pensar tanto nas variáveis de entrada, te ajuda a pensar num processo de tuning que você pode fazer para o seu modelo e entender melhores maneiras que você pode aplicar esse contexto como um todo. Então você faz uma análise dos seus dados, você entende de acordo com a plotagem, de acordo com não a tendência, mas de acordo com a variação dos dados que você tem, você entende como que é o comportamento, de acordo com esse comportamento, baseado na solução que você quer dar, por exemplo, no supply chain, fazer uma otimização de entrega, ou fazer uma otimização de preço, ou resolver um problema dentro de uma cadeia, você identifica esse comportamento e traz na formulação matemática. Com isso, vai te ajudar a criar um algoritmo que vai de fato solucionar para você esse processo. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Então não se desesperem. Eu acho muito importante entrar um pouco nesse mundo de álgebra linear para entender como funciona, né? Principalmente para, como eu falei no início, até sendo repetitivo aqui, sendo professoral até, para você que quer se aprofundar no contexto de data science é extremamente importante, tá? Mas um outro ponto aqui, só adicionando também, o LeanAlg, um ponto que é interessante para ele é que a gente tem bibliotecas ali ou aplicações mais matemáticas, como por exemplo é o caso do MATLAB ou do R, que são aplicações fundamentadas pela parte matemática, que quando a gente trabalha com o NumPy a gente tem uma aproximação, né? Por baixo dos panos ali a gente tem até operações ali bem semelhantes para a gente trabalhar. Então, por isso que se faz muito importante ali essa biblioteca do NumPy também. Tá certo, pessoal? Então aqui no finalzinho tem mais algumas funções que a gente tem de álgebra linear aqui para utilizar dentro do NumPy. Se você curtiu esse vídeo aí, comenta aqui, compartilha com as pessoas que estão aprendendo aí, a nossa jornada de trabalhar com Python, né? Para análise de dados ou para data science. E deixe sua curtida aqui. Todo esse processo ajuda no algoritmo da plataforma e ajuda que esse vídeo seja entregue aí para mais pessoas. Obrigado se você acompanhou até aqui e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!